Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso 19º episódio do AltaCast, o podcast que traz muitos insights para vocês sobre saúde e bem-estar. Hoje a gente vai ter uma conversa aqui super legal sobre a qualidade de vida e o atendimento integral à saúde do idoso. Mas antes da gente dar seguimento e apresentar a nossa convidada, vou pedir para vocês ativarem as notificações ali no sininho, já deixarem o like nesse vídeo, se inscrevam no nosso canal e continuem com a gente, curtindo tudo, compartilhando, a gente precisa muito desse apoio. E hoje, como a Nanda já falou, né, vamos conhecer o papel do médico geriatra nesse cuidado da pessoa idosa e também de todo o contexto, né? Então, hoje estamos recebendo aqui a doutora Randara, vou dar uma lidinha aqui, né? Médica geriatra pela Faculdade de Medicina da USP e especialista em medicina chinesa e acupuntura, né? Isso aí, a gente tem muita coisa pra gente conversar aqui hoje. Seja bem-vinda, doutora Randara. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, a gente que agradece. E se apresente, fale quem é a doutora Randara. Bom, gente, só rapidinho, é minha xará, gente, olha só, esqueci de falar isso. Se fosse umas letrinhas minha xará. Daria uma boa dupla sertaneja, Randara e Randara. Mas, por favor, continue. Então, sou Randara, eu tenho 37 anos, sou casada com um cardiologista e nós temos 2 filhos, Marina e o Matheus, que completam agora, neste mês, 2 anos e 5 anos. Em maio, os dois? 4 dias de diferença, 29 de maio e 2 de junho. Então, geminianos. Exatamente. Dois geminianos. Eu sou do dia 25. E, bom, eu nasci em Goiânia, mas morei minha primeira infância no Pará, onde meus pais moravam. E mais ou menos com 10 para 11 anos voltei para Goiânia com meus irmãos para poder estudar, né? Como meus pais continuaram lá trabalhando para investir na nossa educação e a gente poder ter um acesso a uma melhor educação em Goiânia e buscar os nossos sonhos. E desde sempre, minha mãe fala que eu sempre falei que queria ser médica. É mesmo? Já sempre. Legal. Então, desde a infância. Você nem sabe de onde que veio não isso, sei. Né? Acho que é uma questão de propósito de vida mesmo, Eu de alma. Eu te entendo. Então, neste propósito, eu mudei nova para Goiânia e fiz toda a educação lá. Mas medicina, né, um pouquinho complicado. Acabei fazendo 3 anos de cursinho, persistindo nesse sonho. Isso. E fui para o interior de São Paulo cursar medicina, longe de todos, mas seguindo o meu sonho. Lá onde conheci meu esposo. Olha aí, tudo escrito nas estrelas. E depois a gente foi para São Paulo, capital, fazer a formação, onde eu fiz clínica médica no Hospital Estadual, servidor estadual, no IANSP, e geriatria na USP. Lá também, quando estava terminando a geriatria, eu já percebendo, né, essa questão desse olhar holístico e vendo essa questão da relação energética que tem as comorbidades, eu fui estudar também a medicina tradicional chinesa. Finalizei a geriatria no início de 2017, foi quando a gente mudou para Brasília e estamos muito felizes aqui, né? A gente, até porque a parte da família está em Goiânia, bem pertinho. Muito pertinho, né? Dá pra ver toda hora ali, qualquer final de semana dá pra dar uma corridinha. Dá lá, né? E a decisão pela geriatria, ela se deu no 6º ano da faculdade. Porque terminando no segundo tempo, né? 45 do segundo tempo. Exatamente. Porque quando eu estava mais ou menos no 4º ano, eu tinha dúvida entre dermatologia e oncologia, né? Eu só percebia que o que eu tinha como propósito era cuidar do próximo. E aí eu fui fazer estágios optativos nas férias e percebi que na dermatologia eu não me encontrei tanto, porque tinha um olhar mais focado na queixa, na lesão, e não tinha essa questão de olhar tanto o paciente. O integral, né? O integral. Essa visão holística. E aí, quando eu fui para o estágio optativo na oncologia, eu me apaixonei, porque eu segui um residente que ele tinha
essa visão de clínico geral, né, como excelência, assim, ele olhava o paciente como todo, a gente discutia não só o câncer, a gente discutia insuficiência cardíaca, a gente discutia as questões nefrológicas, cardiológicas, a gente via o paciente todo. E aí eu fiquei com essa ideia, vou fazer oncologia, isso no 4º ano. Aí, com a maturidade, né, no 6º ano eu percebi, opa, não é a oncologia que eu gostei foi do olhar integral do paciente. E aí, a especialidade que atende isso é a geriatria, né? Então, aí eu optei por prestar a prova para a clínica médica, para depois seguir, porque aí na formação acho que é bom deixar claro que são 2 anos de clínica médica, então todo geriatra é um clínico antes disso, né? É bom falar isso, porque às vezes as pessoas pensam que não teve essa formação. Exatamente, então por isso que o acompanhamento com o geriatra deve ser um pouco antes dos 60 anos, Essa né? era uma próxima pergunta que a gente vai chegar lá. Só spoiler. Mas aí, então, eu fiz a clínica médica 2 anos e depois a geriatria mais 2 anos. Como residência médica, complementação. E aí no mesmo ano de 2017 eu fiz o título e tirei o título de geriatria. Joia. Legal. E você explica pra gente assim também, porque tem muita gente que confunde, a gente até recebeu outros convidados aqui que a gente discutiu muito sobre esse assunto, a diferença assim do geriatra e do gerontólogo, da gerontologia, né? Interessante. Eu dei até apresentei uma palestra semana passada, Dia das Mães, no Yacht Club, e foi uma das dúvidas, uma das perguntas foi exatamente essa, entre a diferença entre o geriatra e o gerontólogo. Primeiro que o geriatra é médico, né? A formação tem que ser o médico que fez a geriatria, como eu falei, clínica e geriatria. Então, o geriatra é aquele profissional médico que optou por fazer o estudo do processo de envelhecimento para poder tratar o paciente, né? Então, vai olhar a questão de promoção à saúde, de prevenção, vai olhar a questão de reabilitação em alguns casos, vai estar atento também a cuidados paliativos quando necessário, né? Então, o geriatra é um profissional médico. O gerontólogo são os outros profissionais de nível superior, né, que é importante deixar claro isso, que foram titulados pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, mas pode ser, então, um psicólogo, um assistente social, um enfermeiro, um fisioterapeuta, até advogado, né, no direito também pode. Tem outras áreas também tem outras áreas, então, são profissionais de nível superior que fizeram um estudo do processo de envelhecimento. Então, quando a gente vai fazer a prova de título, não são só médicos que estão fazendo aquela prova de título, são médicos e esses profissionais de nível superior que fizeram esse estudo do envelhecimento e, enfim, do perfil do idoso, né? E não só profissionais da saúde, né? Então isso porque advogado, né? Então, assim... Arquitetos, né? Arquitetos, exatamente, podem estar tirando, né, o título, né, de gerontólogo. Necessário. Muito esclarecedor. A nossa sociedade precisa de profissionais com essa especialização, né? A gente estava até conversando um pouquinho sobre isso antes. Antes de começar o pod aqui, a gente estava conversando que eu fui lá em casa hoje, a gente está construindo, né, a casa. E aí eu percebi que as minhas portas não passam cadeira de rodas, nenhuma. Porque de portal a portal elas têm 90 centímetros, mas... é o pivô da porta. Quando coloca a porta instalada, não tem. Então, nenhuma porta da minha casa, gente, em 2023... Tem uma acessibilidade, né? Não tem. E aí o box, eles estavam lá analisando as mudanças no box do banheiro. E aí, vamos colocar uma portinha aqui de 80 centímetros. Eu, não peraí, passa gente, cadeira, tem que passar né? uma cadeira. Então, assim, ainda precisa ser uma falado, cadeira, eu acho que é deixar claro também que você falou, né? Passar uma cadeira, porque como eu pretendo morar até a minha velhice, então eu tenho que já prever isso, né? Isso, porque dá muito mais trabalho a gente chegar lá na frente e adaptar uma casa inteira, já que eu tô construindo, assim, do zero a casa. Então, assim, a gente precisa desse olhar atento o tempo inteiro, e mesmo a gente em cima, passa muita coisa, né? Se a gente tiver profissionais como de arquitetura, engenharia, ou outros que tenham essa visão, né? De gerontólogos, né? Quem sabe, né? Exatamente. Então, escritórios de arquitetura, pensem nisso. Voltados, né, para esse olhar. Então, porque não precisa, de repente, do cliente chegar e pedir, né? Eles já têm essa expertise de falar, olha... E com o envelhecimento da população, isso aí já tem que estar na regra, né? Exatamente. Mas, assim, fala um pouquinho também, doutora Randara, sobre, assim,
As áreas de atuação do médico geriatra, o que ele faz? Você já falou, faz promoção, né? Mas, enfim, quando... Fala da especialidade pra gente. É bem ampla, né? Então, imagina. Assim, a gente sai até assim meio perdido. Será onde que eu vou trabalhar, né? Porque você tem tantas opções. Mas isso é bom também, porque você tem várias opções, com né? Com certeza. E eu saí um pouco, assim, perdida, porque eu gostava de todas as áreas. Então eu falo assim, gente, onde eu vou me identificar mais, né? Onde que eu vou me sentir mais realizada? Porque realmente, como eu falei, a geriatria, ela conseguiu captar meu propósito de vida, que é essa questão de cuidar do próximo. Mas a interessante lá na minha formação, na USP, foi porque a gente passa por estágios em todas essas áreas. Então, para dar exemplo de opções que o geriatra tem para trabalhar. Então, por exemplo, em promoção à saúde, a gente tinha um centro lá, onde você ia para cuidar de idosos que iam fazer Tai Chi Chuan, yoga, pilates, iam fazer estimulação cognitiva. Então, assim, mas tudo de forma bem preventiva, com promoção à saúde mesmo. Mas a gente passava por outros estágios também, de academias para idosos que tinham que reabilitar, né? Que tiveram um AVC, né? Um derrame, né? E aí precisavam reabilitar. Até a gente conseguia lá ter acesso à questão que está em muito estudo, né? A USP é um grande centro de estudo. A questão da realidade virtual, então já estavam colocando em prática isso nessas academias, e a gente via a reabilitação, a melhora de um indivíduo, ou seja, quando investida essa reabilitação no tempo ideal, né, no time, e do jeito correto, né? Do jeito correto, com bons profissionais que tenham essa experiência, a gente vê o quanto que é capaz o paciente melhorar. Então, na reabilitação, a gente passava também instituição de longa permanência, que as pessoas conhecem ainda como asilo, mas a gente não usa mais esse termo pelo termo pejorativo, né? ILP agora, né? Exatamente, que é a instituição de longa permanência para idosos, né? Então, assim, a gente tinha lá e a gente passava. Então, era um outro campo que a gente poderia estar trabalhando. No ambiente hospitalar, enfermarias, né? Pacientes internados. Lá também, lá na USP, a gente tem um hospice, que é a questão de... Que é esse... É um local, acho que nem todo mundo conhece, né? Então eu vou esclarecer um pouco. Sim. Hospice é um local onde os pacientes vão, que já têm uma doença, né, ameaçadora de vida, e vão para ficar seus últimos momentos de vida, sua fase final de vida, com assistência de profissionais de uma equipe interdisciplinar, né? Que é importante saber isso, que a geriatria é muito bacana, que a gente não anda sozinho, né? O geriatra não anda sozinho, sempre em equipe. Então, é a interdisciplinaridade, né? E então, hospice a gente passava também. São muitas áreas, né? Muitas. É muito bacana. E, enfim, assim, é tão amplo que a pessoa que quer fazer, né, que quer ter esse acompanhamento de pacientes idosos, ele tem uma gama enorme para poder escolher em qual área de atuação. Eu também já dei, por exemplo, aula em pós-graduação de geriatria. Então, assim, é tão amplo, sabe? É muito bacana. Legal. E a gente vê bem, assim, a diferença do cuidado integral, integralizado, da diferença do cuidado tradicional, né? Que normalmente ele fica fragmentado. O paciente chega para você com uma queixa, e, né, você vai atender aquela queixa, tratar aquilo ali. E a gente vê essa visão bem integrativa da geriatria, é apaixonante. A gente até usa, assim, para esclarecer isso, a questão por que a consulta de geriatria ela é diferenciada, né? A gente utiliza na verdade, uma ferramenta, eu vou usar o termo, acho que o termo mais correto é uma ferramenta para anamnese, que é a avaliação geriátrica ampla, tá? Não é só o geriatra, os gerontólogos também podem estar usando essa ferramenta. Então, essa avaliação geriátrica ampla, a gente contempla o paciente como um todo. Então, só para dar um exemplo, a gente vai ver as questões oftalmológicas. Por quê? Porque o paciente, às vezes, esquece, né, da necessidade desse acompanhamento, e aí o geriatra é aquele que vai alertar. Ou ele traz uma queixa relacionada, por exemplo, o paciente que tem uma degeneração macular. Então eu já estou tendo uma certa dificuldade. Então o geriatra, sabendo disso, ele vai conseguir adaptar o ambiente em que a rotina do indivíduo, o ambiente que ele vive, para poder ficar mais adequado àquele paciente.
Mas, por exemplo, também na avaliação geriátrica ampla, a gente avalia sexualidade. Sim. Então, assim, é amplo. A É gente bem vê amplo, tudo, né? sabe? Então, a gente vê o paciente como um todo. Uhum. Então, a gente tem realmente essa visão holística do paciente, E né? eu digo mais assim, né, me corrija se eu estiver errada, que o médico geriatra, ele também atua como um coordenador do cuidado da saúde. Isso, né? isso. Então, assim, eu sou ginecologista, eu, né, atendo paciente em todas as idades, mas às vezes paciente já acima de 70 anos e tudo, e eu vejo que não está no geriatra, e tem muitos que às vezes transferem esse papel para o ginecologista, né? Verdade, com Né? certeza. Aí eu falo assim, já foi ao geriatra, né? Porque na verdade aí depois inverte. Se precisar de alguma assistência ginecológica, Exato. o geriatra vai solicitar, Exato. pode ficar tranquila, mas cadê o geriatra que não tá aqui nesse contexto aqui, né? Precisa, e eu sempre oriento isso daí. Eu acho engraçado e muito interessante isso que você está trazendo, porque realmente eu vejo isso. As mulheres tendem a buscar mais, né, essa questão de promoção à saúde, de prevenção. Então, elas têm o papel do ginecologista como o clínico. O clínico, exatamente. A gente percebe isso. E aí, o homem fica um pouco deslocado, né? ele fica perdido nesse vão ali, né? O urologista acaba não sendo o clínico, Não. mas aí, então, eles acabam procurando só depois dos 60. Já a mulher, como ela tá procurando, e não é incomum o ginecologista tá encaminhando para esse segmento mesmo, sabe? Isso tem que ser cuidado todo mundo junto, né? Multidisciplinar. Agora, falando o que você falou, eu costumo fazer duas analogias. Eu costumo falar que o geriatra é o maestro. Então, assim, para uma orquestra tá tocando da melhor forma, de forma harmônica, a gente precisa de um maestro. É isso. Para o organismo do indivíduo ter um processo de envelhecimento saudável, a gente precisa do geriatra, que aí vai orquestrar os outros profissionais e fazer de forma, aquilo dali não está precisando, é o maestro que tira, né? Então, eu costumo falar isso. Ou o gerente, né? Também um administrador, enfim. Então, tudo adorei isso. a definição do maestro. Já vou adotar no meu dia a dia já. E é muito importante, porque assim, com o envelhecimento, vão surgindo os probleminhas de saúde, doenças crônicas. A gente recentemente pegou uns pacientes que estavam assim, o cardiologista via que a partir dele e tratava e passava os remédios, mas aí o paciente também era oncológico, e aí alguns medicamentos oncológicos que não casavam com o do cardiologista, e começou uma confusão tão grande, e assim, a família, talvez por não ter esse conhecimento, não entender essa necessidade, não tinha esse maestro, e aí a banda tocando para todos os lados, aquele fica fragmentado, pulverizado, né? E aí o paciente acaba, às vezes, não aderindo ao tratamento, porque assim, ele não entende ou não vê melhora, ou melhora em uma coisa, pior em outra, e aí o paciente vai largando de mão o tratamento, vai abandonando, falando, isso aqui não funciona, nada dá certo, e a aderência da família se torna muito ruim também. Com certeza. Então, eu posso dar um exemplo, então, sobre isso, porque me veio à mente aqui de um caso bem interessante. Não é incomum, é muito comum um paciente que acompanha com vários especialistas, né, mas não tem o generalista, que no caso é o geriatra. Então, veio recentemente uma paciente encaminhada de uma colega endocrinologista, que ela acompanha já há algum tempo essa paciente idosa, que não tinha geriatra, e ela percebeu que essa paciente estava fragilizando, e ela falou assim, em um ano ela fragilizou muito, ou seja, ela perdeu funcionalidade, né, que é uma das questões importantes da geriatria, que a gente não olha só número, né, não olha só idade, a gente olha a funcionalidade. E aí ela falou assim, ela precisou, antes ela vinha sozinha na consulta, agora ela precisou vir acompanhada e com dificuldade de andar, de deambular, né? Então, achei que tem alguma coisa. E aí ela me encaminhou. Na primeira consulta, na avaliação geriátrica ampla, eu olhando um todo, eu sempre tenho uma das minhas questões lá na minha anamnese, eu já pergunto, quais outros colegas que te acompanham, né? Aí eu vou... Tem a lista. Aí eu vou vendo uma lista, aí agora vamos chegar nos medicamentos. Já tem uma lista de colegas que acompanham, então vai ter uma lista de remédio, vai ter uma polifarmácia que a gente chama. Aí quando veio tal, e a queixa era tremor, instabilidade, quedas, né? Ou seja, era um parkinsonismo, tá? E tinha um medicamento prescrito pelo otorrino
que ela não entendeu que era só temporário, que ela estava usando Deus. continuamente e o efeito colateral era parkinsonismo. Então, retirei o medicamento, um mês ela voltou, já está significativamente melhor, mas eu preciso de 2 meses para reavaliá-la totalmente e ver se, e Mas provavelmente, em vez de fechar um diagnóstico, não é querendo criticar, mas talvez se fosse num outro colega, por exemplo, no neurologista, não fizesse, não é todo mundo assim, eu não vou ser, né, não vou colocar de uma forma geral todos os colegas, mas eventualmente, às vezes, poderia se passar despercebido esse medicamento, né, se não tivesse esse olhar tão minucioso que a geriatria tem. E entraria mais um remédio para Parkinson. Exatamente. Entendeu? Então, é um olhar diferenciado da geriatria. E é lindo. Olha, como a gente ama, o geriatra ama tirar medicamentos desnecessários. Então, assim, a gente vai cortando. Primeiro, é uma coisa que eu costumo falar para meus pacientes. Eu prefiro que você tire isso que não está te trazendo benefício ou que não vai te trazer, né, a médio e longo prazo e invista numa academia, numa atividade física. E esse dinheiro vai ser muito mais bem empregado do que realmente esse medicamento que não tem nenhum benefício cientificamente, né? Porque hoje em dia tá muito fácil. Ah, minha vizinha toma não sei o que e ficou muito melhor. Então, nossa, deixa a gente eu mais escuta, né? Então... Isso vai... E às vezes eles esquecem também, né, de relatarem o que tá tomando dos outros, né? E aí... Não, então, isso, porque, por exemplo, sempre quando eu chego, eu sempre pergunto, é isso tudo? Ou tem mais um pouco? Traz a caixinha de remédio, por favor, né? Traz lá a caixinha que aí a gente vai entender. Aí eu pergunto também, e vitaminas? Tem as vitaminas. E o suplemento? Tem. Então, esqueci. Isso aqui também conta? Vitamina também conta? Conta! Então, pois agradece. Porque pode ter efeitos colaterais até de vitaminas, né? Então, a gente tem que ter muita essa atenção. Então, o geriatra costuma ter esse olhar um pouquinho mais apurado, vamos dizer assim. Nossa, isso é Mas, e a pergunta que não quer calar? Vamos ouvir. Que idade que a gente tem que procurar o geriatra? Bom, então assim, consenso mesmo, 60 anos, isso não tenho dúvida, né? Então, todas as pessoas acima de 60 deveriam estar em acompanhamento com o geriatra. No entanto, a gente tem costumado orientar, né? A gente costuma orientar que a partir dos 45 já seria interessante, se você tem como... olha a Bela aqui. Vamos marcar, né? Vamos agendar. brancas. Mas assim, a gente orienta que a partir dos 45 anos, se você tem uma intenção de ter um processo de envelhecimento saudável e se você quer ter uma qualidade de vida, né, e uma longevidade saudável, já deve começar aos 45 como um clínico, né? Nós somos clínico, além de geriatras. Então, é uma questão. Eu tenho muitos pacientes que chegam a mim trazendo os pais. E depois eles gostam tanto, aí eles começam a ter um segmento também. Pra então, aí eles... né? E aí é entender isso, que ele vai acompanhar uma vez no ano. Duas vezes no ano. Isso eu ia perguntar. Entendeu? De uma maneira geral, assim, estando tudo bem, uma vez ao ano Exatamente. é suficiente? Sim, eu tenho muitos pacientes. Eu tenho muitos, assim, eu tenho uma quantidade razoável de pacientes na faixa etária de 50 anos. Maravilha. Eu tenho até paciente de 38. Isso daí. Então, assim, é tirou aquela 10, pessoa que... Você tirou 10, Com certeza vai ser... Parabéns. Com certeza. Você, mas parabéns. Com certeza esse vai ser o Abílio Diniz, né? O futuro Abílio Diniz, né? Exatamente. Então mas é porque é uma questão que a gente tá vendo que tá mudando essa mentalidade. Principalmente quando eles trazem os pais muito fragilizados e eles falam, eu não quero ter isso, eu não quero ser dessa forma. Então, o que eu posso fazer? E o geriatra é o melhor profissional para poder fazer essa orientação de o que precisa ser reajustado na sua rotina para poder fazer essa modificação. Então, vou dar um outro exemplo, eu acho que isso fica tão prático. Eu tenho um paciente meu que eu acompanhava o pai dele, que tinha Parkinson, e eu acompanhava o pai dele, e aí ele gostou e ele começou a ter segmento. E ele tem 50, faixa etária de 50. E eu orientei, fiz as orientações, avaliação geriátrica ampla, fiz todos os ajustes necessários e orientei as vacinas. No caso, acima de 50, da herpes zoster. Bom, ele me manda mensagem na Holanda. Chegando na Holanda, né? Foi viajar pra Europa. Quadro de... Me manda a foto. Ai, doutora, essas lesões aqui. Aí eu...
Fez a vacina? Herpes zoster, você fez a vacina? Não, eu ia deixar mais pra frente. A gente nunca acha que vai ser com a gente, né? Então, eu sou boa disso aí. Então... Eu sou e boa aí, disso. enfim, acabou que ele foi acometido, porque viagem, né, estresse, sai da rotina, baixa a imunidade, foi acometido por herpes zoster lá na Europa. Mas deu tudo que certo. poderia ter sido resolvido com uma vacina, se tivesse ter curtido a viagem e os trem de outra só. forma. né? Não, e com certeza ele teve que ir atrás, porque tem a questão da dor, aí teve que tomar medicamento. Muita dor. Meu pai teve com 60. Eu tô pensando que o tanto que é comum, tios, meus sogros, E todo mundo. aumentou muito a incidência Muito depois do Covid, tá? Eu tô É pegando mesmo? muitos casos. Muitos Nossa, casos. Tem muita assim. coisa que a gente ainda vai descobrir desse Covid, né? Exatamente. Eu acho que tá relacionado a essa questão do estresse, do isolamento, a questão também do próprio Covid, né? Então, eu acho que mexeu um pouco com essa questão da imunidade, sim. E eu tô pegando mais casos de herpes zoster. herpes. Então, a vacina, não Aí, esqueça, acima de 50 a mais, né? Exatamente. Legal. E ela não é esterilizante, né? Mas ela, mesmo que a pessoa pegue, vai ter uma forma branda da doença. Vai ser Exatamente. uma Não é que a coisa pessoa. tranquila que É importante que a pessoa saiba que não quer dizer que ela não vai ter, né? A gente tem 2 vacinas. Uma que já tá saindo do mercado, que tinha e uma nova que entrou o ano passado, que é a Shingrix, que elas são 2 doses. A anterior era uma dose. A anterior, ela tinha uma eficácia de 68%. A nova, os estudos estão mostrando aí mais ou menos 95%. Nossa, é muito Excelente. bom. É muito bom. Mas quer dizer que 5% pode ser acometido? Pode, mas vai ter com certeza quadros mais brandos. E principalmente a grande questão é a neuralgia, que é a dor que a pessoa tem, né, secundária a herpes zoster, vai ser muito menor. Ela é 92%, diminui a neuralgia. Então, são números Só bastante quem importantes. teve pra saber a dor Que é, né? Todo Uhum. mundo fala isso. Então, assim, é bem significativo. Então, se a gente tem como prevenir quadros mais debilitantes, por que não fazê-lo, né? Uhum. Exatamente. E trazendo assim para nossa pauta que a gente adora, Randara, no atendimento domiciliar, assim, o que você enxerga assim de diferença, de benefício? Qual a diferença desse tipo de atendimento para o paciente idoso? Como que facilita a atuação, o dia a dia do geriatra nesses casos? Sim. Bom, primeiro que a consulta já é demorada no consultório. Em casa, em domicílio, costuma ser mais. Por quê? Porque você vê a família, né? Você vê o ambiente, o contexto. Então, acaba sendo uma consulta um pouquinho mais demorada. Mas bem interessante e proporciona, com certeza, conforto e segurança, né? Que o paciente... Para aquele paciente que não quer se deslocar, então, ou que tem alguma dificuldade. Então eu tenho uma paciente que ela tem um déficit visual importante, ela mora no 2º andar da casa. Para ela descer é super difícil, super complexo, né? Tanto para ela quanto para a família. Então, eu faço consultas de rotina para ela em domicílio. Então, hoje a gente tem a questão da consulta domiciliar, tanto para esses pacientes que querem esse conforto, essa comodidade, essa segurança em casa, e tanto para demandas, por exemplo, ela mesma, teve uma intercorrência, aí eu vou fazer um atendimento domiciliar, ou para aquele outro paciente que está um pouco mais debilitado por essa intercorrência e a família está buscando, ou mesmo o paciente, um atendimento mais rápido, mais ágil, sem ter que deslocar. E sem ter que ir para uma emergência, Exatamente, evitando de estar exposto a um ambiente onde pode até piorar o quadro, porque fica exposto a infecções hospitalares, né? Então, isso é bem, bem interessante. Mas, com certeza, essa questão que a gente vai olhar, não só o integral do paciente, mas o integral do ambiente, né? Então, a gente olha... família ali, né? Você consegue até trazer a família, incluir essa família, às vezes, mais no cuidado. Porque dia a às vezes no dia. consultório é difícil você ter ali todos que estão envolvidos no cuidado, né? Que a gente tem que deixar bem claro que são cuidadores, né? São cuidadores familiares, mas são cuidadores. Ou mesmo os cuidadores profissionais. Porque às vezes para deslocar todo mundo fica difícil. Não, quando você se desloca até o ambiente, você entende a rotina, entende o ambiente, às vezes faz ajustes de ambiente, ajustes de cuidados, né? Por exemplo, às vezes percebe
nós estamos fazendo caminhadas com ele aqui no corredor. Mas e por que a gente não pode ir lá para baixo? Vocês não podem começar a ir lá para baixo, ele vai tomar um sol, fazer uma caminhada, interagir com outras conexões pessoas, sociais, né? Então, assim, tão interessante. Então, às vezes, nossa, é mesmo. Mas é difícil. Uma outra paciente minha, que eu faço também domiciliar, ela estava se sentindo muito sozinha, aí eu falei, arranja um pet. Um cachorro. Aí a filha comprou um cachorro. Eu falei, motiva para poder ir para baixo, para poder caminhar com o cachorro. Passear. Não, ela tá com outra, eu que acredito muito em energia, com outra aura, né, dela, assim, ela tá com outra energia, com outra, transmitindo, com certeza, já refletindo positivamente para a saúde dela, entendeu? Então, aí por quê? Porque eu percebi o ambiente, percebi que caberia essa orientação. E que às vezes no consultório a pessoa, não é que ela omite, mas ela nem lembra que aquilo ali, ela nem sabe que aquilo ali é importante. Então, é impactante, né? Por que ela vai relatar algo que pra ela não... Já é a rotina dela, né? Exatamente. Não, e é isso também, que a gente consegue perceber a rotina, fazer certos ajustes. Um exemplo. Os organizadores de medicamentos, né? Aquelas caixinhas organizadoras. É o BO. Então, assim, bom, eu acho super interessante em alguns casos, mas tem algumas ressalvas, assim, alguns detalhes que precisam ser ditos, né? Então, nessa mesma paciente, eu fui e percebi que a filha tinha tirado, porque eles não levam, às vezes, os organizadores no consultório, mas você vai na casa e você percebe. Ela tinha tirado do blister, né, do envelopinho, todos os medicamentos. Eu falei, ixi, não é o ideal, vai perder a eficácia, né? A disponibilidade do medicamento vai ser outra. Tirou total, deixou só o comprimidinho ali. Eles tiram muito, você não tem noção. Quanto eu faz achei atendimento que cortava, né? É isso. Que a minha mãe, ela sempre cortou. Mas assim, não é uma coisa que não fica claro. Então, não é claro para as pessoas isso. Então, quando você vai no ambiente domiciliar, aí você percebe. Aí você começa a fazer essa orientação, entendeu? Então, eu falei, não, precisa tirar. E a outra coisa o que estava acontecendo? Ela foi, recentemente, eu diagnostiquei uma síndrome demencial, mas está bem em fase inicial, ela tem uma funcionalidade ainda relativamente preservada e ela precisa só de uma supervisão. O que estava acontecendo? A pessoa que está com ela, o cuidador profissional, estava dando medicamento, então estava tirando dela essa autonomia. Essa autonomia. E ela é capaz de tomar os medicamentos, ela lembra dos medicamentos. Então eu fiz a orientação. Olha, vamos fazer dessa forma? Ela toma, a cuidadora observa e verifica se está sendo feito da melhor forma, se está sendo feito da forma correta, e se ela não está tomando mais de uma vez. É isso. Então, assim, no ambiente domiciliar, a gente pode fazer muitos ajustes, legal, sabe? Né? Do sapato que tá errado, do tapete que não deveria estar, ou mesmo, às vezes, a gente consegue perceber uma questão muito importante, que é o estresse do cuidador. Isso, né? Aí é muito comum, né? A queixa mais frequente, assim, dos cuidadores, tanto sociais quanto os profissionais. Exatamente. Eles acabam que, no consultório, eles se vestem de uma, vamos falar assim, de uma máscara, não é querendo falar de uma forma pejorativa, ali, né? De uma neutralidade. Quando você está no ambiente onde eles vivem, eles se mostram mais. E aí a gente consegue perceber melhor esse estresse do cuidador, quando existe, lógico, né? E aí, às vezes, fazer certas orientações. Será que não precisa do profissional, por exemplo? Será que a escala está da melhor forma? Poderia ser modificada? Não, lógico, né? Isso teve essa mesma paciente. Foi engraçado. No domicílio, ela falou para mim assim, a cuidadora, que começou recente, né, a profissional, ela só fica em frente à televisão. Aí eu falei, ela precisa ser estimulada, né? Ela acabei de fazer um diagnóstico, ela precisa de uma estimulação cognitiva. Então, já foi uma orientação. Olha, compra uns jogos, leva ela para passear, né? Então, tantas coisas que a gente pode fazer de orientação. Essa palavra cruzada. Então, assim, muito interessante, assim, que a gente consegue fazer todo esse olhar bem integral do paciente, do ambiente, da família, sabe? Isso é muito bom. E assim, não dá pra gente também deixar de falar que às vezes, a gente já falou bastante isso daqui, mas, né, cabe sempre ressaltar
que às vezes os filhos eles estão também muito atarefados e eles, né, às vezes não têm aquele tempo de levar os pais, enfim, né, o seu parente idoso para uma consulta, né? Isso. Então, isso aí também já facilita bastante a dinâmica daquela família ali, para não deixar, né, a De pessoa... ter esse segmento, de né? ter um segmento. Exatamente. Pelas dificuldades ali do dia a dia, vai largando, abandonando alguns tratamentos ali. Às vezes se adequa a melhorar a rotina, né, daquela família. Então, tem essa facilidade, né? Então, o domiciliar tem isso. A gente, né, já estamos indo aqui para os últimos finalzinhos. Eu sou sempre a chata, gente. Eu sou sempre a chata. Mas, assim, fala um pouquinho também dessa parte da tecnologia, né, dos dispositivos nessa saúde. Tem ajudado? Não tem ajudado? Qual a sua opinião a respeito sobre isso? Não, eu acho que sempre tem o equilíbrio, né? Em relação à tecnologia, a gente tem a questão, por exemplo, tive uma paciente que eles têm um relógio, né, que a paciente fica usando e tem um GPS, né, que o familiar consegue identificar onde que ela tá. Olha. E se ela cai, é ligado para ele, pro familiar, no mesmo momento. Então, ele liga automaticamente o dispositivo. Eles têm, eu não sei assim, te explicar o processo certinho, mas eu sei que o familiar falou que, por exemplo, teve uma vez que ela caiu, ele recebeu a ligação, então eles conseguiram fazer uma assistência precoce, muito mais rápida do que se não existisse. Então, vem a ter muito benefício nesse sentido. Agora, uma opinião negativa sobre a tecnologia, porque às vezes... tudo tem seus dois lados, né? Exatamente. A gente tá vendo muitos idosos com o celular passando o dia todo de forma muito passiva, né? E aí deixa de fazer a atividade. Então, né? deixa de fazer uma atividade física, deixa de fazer uma conexão social, deixa fazer. Então, assim, eu acho que tudo tem pontos positivos como pontos negativos. O equilíbrio é o melhor lugar, né? Onde que a gente deve estar. Então, outra questão sobre tecnologia. Recentemente, um ano e pouco, eu tive contato com um profissional que ele trabalhava como engenheiro e ele criou um site só de criações dele tecnológicas para facilitar o dia a dia da pessoa idosa. Olha só, né? Olha aí. Então, sensores, vários. Você não tem noção. Até colher que ajuda na questão do comer, né, para o paciente. Gente, é magnífico, assim. Ele, engenheiro, já aposentado, ele começou a perceber uma demanda. Muitos itens do dia a dia da pessoa idosa você encontra no site dele. Então, olha assim, só. E coisas que ele foi criando, aí ele foi a gente fazendo... precisa conversar com ele também. Pois só que eu acho que é Campinas, eu lembro que é São Paulo, sabe? Mas é super interessante. A gente compartilha também, né? Sim, faz esse contato. Sim. Então, assim, nossa, eu lembro que tem tantos itens que são, assim, que no dia a dia vão fazer a diferença para dar mais... qualidade de vida, autonomia, independência para o paciente idoso. Então, é uma tecnologia que veio de benefício, né? Não, e ele é já aposentado, né? Então, assim, ele utilizou aquele momento não só para criar coisas, enfim, mas também para trabalhar a mente, né? Exatamente. Eu não sei se vocês... E ele patenteando, viu? Patenteando as coisas. Não, a gente faz esse link. Exatamente. Eu gosto daquele escritor Fabrício Carpinejar, se não me engano o nome dele. Ele é um escritor uma escrita muito legal, muito emocional, vamos dizer assim. E ele tá falando esses dias sobre os pais dele. Que ele falou assim, olha, da mesma forma que você prepara uma casa e adapta para a chegada de um bebê, então, assim, tudo pro bebê é diferente. Tem que ter uma banheira, o banho dele é diferente, a comidinha dele é diferente, o local que ele dorme. Existe toda uma questão de segurança, de adaptação, rotina também. De rotina, exatamente. Ele fala tudo isso, ele fala assim, para o idoso é a mesma coisa. Aí ele falando que adaptou a casa dele para receber os pais, ou só a mãe, se não me engano. E ele falando que é isso, assim, que existe uma adaptação para receber aquela nova forma de vida, vamos dizer assim, aquela... E aí ele foi falando esses detalhes, eu achei muito bonito, muito interessante. Então você tá falando da colher, que ele fala sobre isso, o prato, a colher, a mesa, tudo é diferente. Assim como é pro bebê, você consegue dar mais qualidade de vida e ergonomia pro idoso também, né? Com certeza, não é? Tem que ter um olhar diferente, né? Porque daqui a pouco somos nós.
né? Então, assim, então a gente tem que fazer pelos nossos pais, pelas pessoas idosas, né? Que a gente convive, pensando que daqui a pouquinho seremos nós nesse mesmo lugar. Então, a gente vai agradecer. E é bem rápido, né? Exatamente. A população está envelhecendo quando a gente vê. Ó. Mas e a expectativa de vida, né? Então, assim, a gente vai ter pacientes com 90, com 100 anos, e isso é a realidade. Ou a gente entende isso, ou a gente vai ficar perdendo pessoas de uma forma sem qualidade de vida. E aí já pegando... Né? E aí, desculpa, Nanda, te interrompi, né? Mas assim, já aproveitando até esse gancho dessa último assunto aí, pra gente poder encerrar, então assim, nós estamos envelhecendo, né? E aí tem alguma mensagem que você gostaria de deixar, assim, para as pessoas, né? Uma mensagem de cuidado, enfim, de um futuro que você gostaria de ver? Bom, primeiro que eu acho que as pessoas têm que ter essa mentalidade de quanto antes começar esse acompanhamento geriátrico, só terá benefícios, porque o geriatra vai te ajudar a criar uma rotina mais equilibrada e uma rotina pensando e visando essa prevenção, essa promoção à saúde. E principalmente essa questão também, eu acho que é muito importante frisar que o que tem mais benefício é o não farmacológico. E o não farmacológico, com certeza, é uma boa atividade física, é uma dieta equilibrada, balanceada, é você ter momentos de lazer e momentos de conexão com as pessoas que você ama. Então, é um não farmacológico. Momentos de meditação, de trabalhar também sua espiritualidade, né? Então, tudo isso. Eu acho que faz parte do tem... conceito. Né? Exatamente. Então, assim, a gente tá numa correria, mas a gente tá esquecendo desses momentos que são cruciais e importantes para poder ter uma longevidade saudável. Ai, que lindo Nosso isso. capital de saúde, né? Nosso capital a gente de saúde, falou sobre isso aqui com a Juliana. Sim. Ela sempre sábia. E é isso mesmo. Excelente mensagem. Adorei. Assim, eu me vejo muito nessas conversas. Eu falo, gente, eu tenho uma coluninha hoje tão ruim, como que eu vou viver mais 60 anos com essa coluna? Mas sempre é tempo de mudar. Sempre. E de investir em si. Isso né? mesmo. Então, assim, é um investimento. Não isso é uma mesmo. perda de tempo. Não. Você colocar uma rotina de atividade física, uma rotina de visando sua dieta, de ir comprar coisas orgânicas, ou o mais saudáveis possíveis, você está investindo na sua saúde. E tirando com certeza, muitas intervenções aí que podem, na verdade, ter efeitos colaterais, né? E assim, sem contar que é mais barato, né? Exatamente, né? com certeza. Quem gosta aí do dinheirinho aí é mais barato também. Pois com certeza. É investimento, né? Investimento. Randara, assim, a gente queria agradecer muito a sua vinda hoje, assim. Eu adoro esse assunto. Eu sou suspeita porque eu gosto muito desse olhar amplo, né? Holístico, dessa coordenação do cuidado. Eu sou uma super fã, assim, de carteirinha mesmo. Eu boto minha plaquinha pra cima, assim, que eu sou fã. Parabéns pelo trabalho, Obrigada. sabe? É um trabalho muito lindo e, assim, a gente tá muito feliz de receber você aqui. Eu fico muito feliz com o convite e, assim, estou feliz por essa parceria. Estou lá no aplicativo da Alta. Quem quiser me encontrar, pode procurar lá. A gente fazer esses atendimentos e esse acompanhamento, né, domiciliar. E deixa a sua rede social aqui pro pessoal, fala ali. Então, assim, quem quiser me acompanhar, também sempre trago assuntos importantes, né, para essa questão do processo de envelhecimento e longevidade, bem-estar. Doutora DRA, né, Randara. Vamos lá no Instagram e confira. E muitas dicas por favor, legais. Podem acompanhar lá. Isso. E esperamos que vocês tenham aprendido muito hoje. A cada podcast a gente evolui, aprende, se enxerga. E se você viu alguém que está precisando ter acesso a esse conteúdo, vai se beneficiar, compartilhe, curta e comente, dá essa moral lá pra gente que a gente continua gravando o próximo. Um abraço a todos.